Saudações, galera! Essa é a parte 2 do nosso especial sobre a história do punk rock no Brasil, gravado na minha cidade natal, Itaperuna, com meu amigo Tiquinho Figueiredo. Se você ainda não assistiu a parte 1, clique aqui. Ela ficou bem legal. A gente falou do início do movimento punk no mundo e a cena aqui em São Paulo. Então, se você não assistiu, clique aqui. E agora nós vamos falar sobre a decadência do movimento e como ele está nos dias de hoje. Então, segue aí. Seu pai pudesse escolher, você acha que o filho seria você? E saindo um pouco agora desse contexto assim, de São Paulo, voltando um pouco para Brasília, né? Porque o pessoal de Brasília pode se sentir um pouco, né, desalentado, porque nós estamos citando. Você conhece alguma banda relevante assim, de Brasília, mais ou menos dessa época? Tem um Detrito Federal, cara. Tem um disco Detrito Federal, pessoal... A Plebe Hood. A Plebe Hood, pra mim, é a melhor coisa que o Brasília já fez. Assim, uma baita banda, cara. O Concreto já rachou e o Nunca Fomos Tão Brasileiros, cara. Assim, fora do punk, cara, eu acho que são discos que pessoa que gosta ou tem ligação com o rock nacional tem que escutar. Tem que escutar. A Plebe Hood, cara, é a banda mais... na época, era a banda mais adulta. Fazia uma coisa mais séria e bem tocada. Tal. A Aborto Elétrico não tem registro, né, cara? Você não vai conseguir achar um registro assim bom, assim, tipo, isso é o Aborto Elétrico, escute. Não, tem aquele que o Capitão Inicial fez, lá no especial da MTV, sei lá, quantos anos depois lá. O Aborto Elétrico, só pra quem não sabe, foi a banda embrionária ali do... Foi a banda embrionária ali do Capital Inicial e do Legião Urbana. Tocava o Renato Russo com o Flávio e o Fê Lemos. Isso. E aí depois eles separaram e cada uma formou o Capital e o Legião. E lá em Brasília girava muito nisso, né, cara? O punk de Brasília ele tinha uma característica um pouco diferente do que São Paulo, porque ele era feito por filhinho de papai, né, entre aspas. Além dos instrumentos serem melhores, como a informação chegava primeiro, eles também começaram a tentar fazer um som, digamos assim, sofisticado, bem à frente do pessoal de São Paulo. Quando o pessoal de São Paulo estava descobrindo o hardcore, lá eles já estavam naquele lance de, pô, o negócio agora é Sisters of Mercy, o negócio agora é isso, o negócio agora é The Cure, o negócio é tal, pô, Talking Heads, cara. Foi influência de um monte de gente lá. Mas é diferente sim, cara, é bem diferente. Eu acho que... Por isso que eu ainda continuo achando que realmente São Paulo é o lugar. Agora eu fico imaginando, cara, se em São Paulo já era difícil conseguir disco, conseguir instrumento, conseguir galera pra tocar, conseguir lugar pra gravar, imagina na Bahia. Pô, cara. Imagina o que o Marcelo Nova não teve que se virar pra arrumar lá pra gravar aqui. Pô, até ele mesmo fala, né, cara, eu não sei onde começou o movimento não, talvez tenha sido em São Paulo. O Camisa não chega a ser punk. O Marcelo Nova não é uma figura de punk, né? Ele é um autêntico rock and roll. Nossa, sacana, né? É uma coisa nossa, cara. O Marcelo Nova é uma figura importante, cara. Eu gosto demais da Camisa. A Camisa é legal. Eu gosto muito. Em Brasília, o som que eu gosto, além da Plebe, é esse primeiro disco do Detrito Federal. Com a capa amarela, um cara, uma bunda amarela. Tal. O pessoal chamava de Se o Tempo Voltasse, mas ele não tem nome não, é Detrito Federal mesmo. Depois a banda ficou um tempo sem gravar, quando voltaram a gravar, gravou um negócio mais crossover, assim, mas uma tentativa bem falha, que era um crossover muito mal feito. Muito mal feito. Mas esse primeiro disco é muito bacana. O crossover que você fala é o quê? É aquela junção do punk com metal. Só que desajeitado. Não crossover, cara. O que eles fizeram, cara. Basicamente foi o que o Ratos fez no Descanso em Paz. Que era a tentativa de fazer uma coisa mais pesada e tal, sem perder algumas características. E ficou desajeitado, cara. Ninguém tinha prática nisso, né? E também na época não tinha ninguém que conseguia fazer esse tipo de som. Pô, tanto que o Grito Suburbano, os caras gravaram num lugar onde fazia música evangélica. Quando ligaram a guitarra lá, o cara, pô, para aí que tem alguma coisa errada. Pô, não tinha nada de errado, era distorção. Eu nunca tinha ouvido uma distorção de guitarra. Era distorção. Era distorção. Ninguém conseguia, ninguém mexia bem com esse tipo de som aqui. Era difícil.
lá em São Paulo o pessoal fez um evento depois também, né? Que foi aquele maior evento, pensaram que foi o maior evento do punk. Começo do fim do mundo. O começo do fim do mundo, que teve repercussão na mídia internacional, né? Mídia na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, todo mundo noticiou aquele evento, que foi quando descobriram que tinha punk no Brasil. Era uma coisa impensável. Colocou a gente no mapa mundi. Colocou a gente no mapa mundi, porque aí a galera viu que tinha punk acontecendo no Brasil. Foi o maior festival durante muito tempo, o maior festival punk do mundo. Ah, é? O maior festival punk do mundo. Quando as pessoas também de São Paulo também puderam ter o contato com essa coisa, né? Que ficou uma coisa meio, sei lá, esse contato cultural, né, cara? Com os fanzines lá, uma pá de fanzine, tudo, cara. Os posters, cara. História de como começou, de onde veio, de onde vai. 20 bandas tocando, cara. Foi 2 dias de festival, E né? o bacana que foi no Sesc e tal. E eles ganharam o disco, né, cara? O cachê foi o registro do show. Ah, que legal, que legal. Sem qualidade, cara. Só sem qualidade. Mas esse show também teve problema com a polícia, né? A polícia deu porrada lá Deve geral. ter sido engraçado, né? Porque eles correram pro portão do Sesc lá. Fecharam. A polícia não invade lá. Deve ter sido muito engraçado isso, cara. Os caras subiam assim no portão, ficavam mostrando a bunda pra polícia levar. Cara, deve ter sido muito engraçado, cara. Mas também foi aí que foi o momento que o punk voou mais alto, também foi o momento que ele começou a cair vertiginosamente, justamente por causa da mídia, né? A mídia foi, segundo esse documentário, foi o que começou a destruir o punk. Foi cruel, né? Foi cruel. Foi bem cruel. Eles ganharam uma notoriedade grande, mas também começaram a sofrer muito, foram alvos de muitos ataques da mídia. Foi na época que estava começando a se estruturar a coisa como um movimento cultural. Eles conseguiram, a mídia pegou o que acontecia antes, que era esse envolvimento com gangue, essas confusões, soltar tudo de uma forma como se aquilo fosse, ainda continuasse acontecendo, cara, e começaram a dar em cima dos punks, né? Pô, matéria no Estadão, cara, falando, punk que é punk, encosta a mãe no tanque. Pô, os caras bebem leite com suco de limão pra vomitar, solta a velhinha. Pô, e o negócio não é isso. Isso foi mais ou menos quando? Nos anos 80 já? Já, mas aí já tinha saído o grito suburbano, já tinha saído algumas coisas, estavam começando a ver. Na época que essa matéria saiu, eu acho que o Ratos ainda não tinha gravado Crucificados, foi em 84, ainda não. Mas quando começaram a dar em cima foi o Fantástico, né, cara? O Fantástico fez essa matéria. Muito sensacionalista, né, cara? Transformando o punk numa coisa que o punk não era. E tal, mas do mesmo jeito que eu concordo com isso, também não concordo com o que falaram nesse documentário, que o punk tinha tudo para ser um movimento de frente, uma linha de frente. Não tinha, cara. Era um negócio cultural bacana que era muito nosso, cara. O punk era uma coisa muito nossa, cara. Eu pode ter começado longe, mas ninguém no mundo teve um envolvimento musical, tudo com punk igual ao Brasil, cara. Porque o punk caiu certinho pro Brasil. O punk é muito nosso, cara. Caiu como uma luva, né? O punk é muito nosso, cara. Até quando esperar, até me ajoelhar, esperando a ajuda de Deus. E aí nessa época foi o declínio do punk, lá em São Paulo, começou a cair em outros lugares também, e o movimento foi meio que morrendo, né? Foi se acabando aqui e ali. Lá em Brasília também, como é que tava lá o pessoal? O Brasília já tava todo mundo para exportação, né? Porque lá a coisa ficou bem... Desculpe aí o pessoal que mora lá, mas girava em torno de 3 bandas, né, cara? Eu vou colocar o endereço dele aqui na descrição do vídeo. Vocês podem mandar cartas com bomba, qualquer coisa assim. Sejam criativos, por favor. Girava em torno de 3 coisas, né, cara? Então quando a Bota acabou, começou a girar em torno de 3 coisas de novo, mas Legião, Plebe e Capital já estavam para exportação já. Já ia sair de lá, já ia dar voos, mas a música era mais sofisticada, já não tinha aquele contexto, porque por mais que o punk seja uma coisa de protesto, venhamos e convenhamos, o que eles protestavam lá era uma piada, né, cara? Era uma piada, cara, era uma coisa bem infantil, já estava virando uma coisa mais adulta, né, cara? O Renato Russo veio pro Rio, teve um envolvimento com o Herbert Viana, foi no Circo Voador, se apresentou com a música que o Paralamas gravou, na época que era Química, e pum, Legião, arrumou um contrato. Capital, por envolvimento também, do Barone, foi nem a Michael entregou, foi entregando em alguns lugares, o contrato de gravadora.
A Plebe conseguiu gravar o Concreto Já Rachou. Quer dizer, lá a coisa melhorou bastante. Mudou de figura, mas porque eles mudaram o tipo de som. Né? Em São Paulo também aconteceu isso. O Ratos parou de fazer punk hardcore, passou pro crossover, depois tipo, voltou o hardcorezão. Hoje já é uma coisa totalmente mesclada. Tá, hardcore, crust, algumas coisas assim. O Inocentes, cara, mudou muito o tipo de som. Deixou de ser uma banda punk, deixou de fazer coisas tipo Panic! SP, começou a fazer umas coisas mais rock and roll. A diferença deles pro pessoal de Brasília, tipo, o Inocentes não chegou a se vender fazendo canções de amor. E tal, e nem o Ratos. Então, em Brasília eles sentiam liberdade de fazer o que eles entendessem e tal, cada um seguiu o seu caminho. Em São Paulo, pouca gente conseguiu sobreviver isso. Então, o Garotos Podres, talvez, ainda conseguiu lançar muitos discos, já discos com qualidade e tal, mas a maioria das bandas, né, tipo, Contor de Cadáver. Para o Fábio também teve o abaixo assinado na Punk Rock nesse período, fechou a loja de disco. O Olho Seco chegou a lançar, acho que 2 discos durante o período punk. Um até recomendo, Botas, Fuzis e Capacetes. Muito bom. Como é que é o nome? Botas, Fuzis e Capacetes. Botas, Fuzis e Capacetes. Legal. Depois eles regravaram isso, mas regravaram, pegou os integrantes de algumas bandas de São Paulo, o pessoal da Ação Direta, outro pessoal, e gravaram um disco Haverá Futuro, que é um disco que foi lançado em 2000. Esse também eu recomendo. Tocando as músicas, né, do Botas, Fuzis e Capacetes, numa versão mais pesada e com som de qualidade, coisa que as outras bandas não fizeram. Por isso que discos como Sub, como Ataque Sonoro, são importantes, mas não esperem qualidade nenhuma. Não vai ter. Seria interessante se eles fizessem isso. Juntasse todo mundo de novo, aproveitasse a tecnologia que tem hoje, lançasse isso. Muitas dessas bandas se reuniram nos anos 2000, né? A galera toda velha lá tocando já, né? Todo mundo velho. Tocando. Eles fizeram uma reedição do Começo do Fim do Mundo, cara. Olha, pouco tempo legal, atrás. Cara. Fizeram uma reedição do Começo do Fim do Mundo. A Sandra das Mercenárias, que também não... que era uma banda feminina, mas na época se encaixou nesses quadrões de punk rock e tal, por andar, não pelo som, mas por estar envolvido com o pessoal. A Sandra até hoje levanta a bandeira dos Mercenários, elas ainda tocam, cara. Olha, que legal, cara. E tal, ainda tocam, dá essas coisas. Por mais que eles tentem voltar, já não... Infelizmente, morreu todo mundo ali. Morreu todo mundo ali. Pouca gente conseguiu realmente continuar com essa carreira, gente perdeu emprego. Teve muita perseguição, né? Mais o que fazer. Quem lançou seu registro ficou, de uma certa forma, ficou marcado, tipo o Ratos, tipo o Inocentes, o Cólera, que ainda durou muito tempo, cara. Pela Paz em Todo Mundo. Na época foi recorde, cara, de vendagem de disco independente, 85 mil cópias. Quer dizer, pra punk rock, isso é muito. Isso é um Dark Side of the Moon, né? Praticamente. É isso aí. Exatamente. E foi o que levou eles pra fora. E o Pela Paz em Todo Mundo manteve o Cólera muito tempo vivo. Mesmo eles compondo, mesmo o Redson sempre lutando pela causa e tal. Eles estão na ativa hoje? Não, eles estão nativas assim, como uma forma de homenagem, porque o Redson morreu. Sim. O Redson morreu. Mas ele continua, o Val e o Pierre ainda fazem algumas coisas. Cara, mas eu nem me interessei por saber quem que assumiu o lugar do Redson. E eu não tenho nem vontade de saber. O cara foi um dos caras que mais brigou pra coisa ser feita. Foi o cara era muito bacana, cara. A gente teve a oportunidade de conhecer ele, o Juliano, dono da casa, em Cabo Frio, cara. Durante um evento que teve lá, o Rock Humanitário, cara. Foi um cara super atencioso, você vê um cara que transparecia paz e tal. E a música do Cólera fala disso, né, cara? Sobre a paz na terra, sobre essas coisas, cara. As injustiças estão acontecendo, tudo, cara. Foi uma grande perda, cara. A morte do Redson. Eu lembro que eu chorei no dia. Deve ter sido bem emocionante. Mas aí da punk, então, ele tem o seu fim ali nos anos 80. Fim assim, as bandas começaram a se acabar ali pelos anos 80, né? Os anos 90
começou a tomar a mediocridade musical, começou a reinar no Brasil, né? Acho que você devia fazer um Rock na Pedrada especial década de 90. Tem muita coisa que ainda dá pra salvar, cara. Tem, mas por exemplo, foi a era de ouro do Axé Music, do sertanejo, a galera começou a fazer sucesso O nessa pagode época. paulista, que maravilha. Pagode paulista e tal, do punk ao pagode, né? Que maravilha, cara. Mas nos anos 2000, felizmente, algumas bandas resolveram criar vergonha na cara e voltar ativa, tocar, se apresentar e tal. Ainda existe banda que, pô, tipo, eu me amarro no Flicts, por exemplo. A banda fantástica, cara. Que faz punk, assim, voltado pro 77. Eles chegaram. E o hardcore, que no fim das contas foi o que continuou mais em alta. Tem o Calibre 12 hoje. Pô, tem o Agrotóxico, que é banda muito boa também. Hoje ficou mais o hardcore. Eu acho que o punk deu uma pequena levantada quando o Blind Pigs, depois que virou Porcos Cegos, os caras vieram ativos, porque era um som muito divertido, muito voltado pro 77 com uma pegada de rock and roll. Por um AC/DC punk, assim. Digamos assim, cara. E o show era muito divertido, a banda muito boa. Mas o que ficou mesmo foi muita pouca coisa. Então o punk rock ele deixou aí algumas sementes, alguns movimentos aí que ele acabou fomentando. Então assim, apesar do punk, o punk mesmo nunca morreu, né? Nunca morreu. Ele tá só em estado de torpor, tá só dormindo. Então o punk deixou frutos interessantes como o hardcore, o new wave, o post-punk, e que é o que ainda persiste hoje, né? Hoje a gente não tem mais aquelas bandas agressivas dos anos 70, mas tem outras coisas um pouco mais dessa leva aí. O que a gente pode falar que sobrou do punk hoje? O que sobrou do punk, eu acho que ficou mais uma coisa de atitude. Uma atitude punk, Mais né? atitude punk. A música 77, o punk 77, essas coisas hoje não se faz mais. Não se faz mais. Acho que ficou a atitude e o fato de você saber que sempre quando você andar em algum lugar, você vai sempre encontrar no cadaralho, carinha rasgando, 3 riffzinhos, aprendendo as 3 primeiras notas, e você sabe que o primeiro contato de música mais pesado que ele vai ter, basicamente, pode até escapar, mas o punk vai passar por ele. Não tem como, cara. É uma coisa que vai passar, cara. Sempre passa. Sempre vai ter um pôster do Ramones colado em algum lugar, ou um pôster, alguma coisa desse jeito. Hoje o que a gente encontra musicalmente falando, mas é o hardcore mesmo, que ficou como filho do punk. E tem muita gente que fala dessa atitude do punk aí que você está comentando, que se não fosse por ela, o rock and roll teria morrido nos anos 70. O que você acha disso? Não, o rock não ia morrer, cara. Não ia morrer mesmo com rock progressivo? Eu não ia morrer, cara. Eu penso dessa forma. O progressivo, tipo assim, por mais que eles falem que o progressivo estava distanciando alguma coisa, cara, eu acho que isso não tem muita coisa a ver. Então, a música punk eu acho que surgiu só da necessidade de alguém ter que falar dele mesmo. Dos problemas que você tem, do que passa na sua vida, se você consegue tocar ou não é outra coisa, cara. Pô, a pessoa não conseguia tocar como David Gilmour, cara, mas ela podia fazer a música dela. Faça você mesmo, né? Ela conseguia fazer uma musiquinha com 2 notas e contar o que se passava com ela. O bacana do punk é isso, né? Não é treta nenhuma, é isso, cara. É você ter a atitude de você falar de você, do que está acontecendo com você, do que te incomoda. É um jeito de se comunicar, cara. Tem gente que não consegue. E essa é a melhor forma. E quando você vai ver uma pessoa que está reprimida no dia a dia, e é a única forma, a pessoa consegue se transformar numa coisa bem maior, talvez num monstro. O punk ajudou muito, muito, muito nisso, contribuiu muito nisso. Acho que esse é o grande legado que o punk deixou. E o rock não ia morrer se o punk não existisse não, cara. Eu acho que não, cara. E o punk ia surgir de uma forma ou de outra, cara. De uma forma ou de outra. Ou com outro nome. De repente nem seria punk, mas ia uma hora ou outra aparecer alguém com 2 notas e ia fazer um som que a pessoa ia gostar, cara. O rock não morreu, assim como o punk sempre existiu. Sempre existiu. Sempre existiu. Então, só para finalizar aqui, eu vou explorar um pouquinho
Eu vou pedir para você organizar aqui pra gente, para quem está assistindo, uma listinha assim, uns 5 nomes, umas 5 músicas que você considera fundamentais para começar a escutar o punk rock brasileiro. Então vou pedir para você elaborar para mim, não agora, você vai elaborar para mim, vai me mandar depois essa lista. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo todas essas 5 músicas que o Tiquinho vai indicar pra gente aqui. Os links vão estar aqui na descrição, então vocês podem clicar lá e conferir. Tiquinho, considerações finais? Valeu, galera. Pô, dar os meus parabéns, as minhas considerações finais. Parabéns pelo programa que você está fazendo, cara. Tem, pelo menos aqui, muita gente está assistindo. Tem muita gente orgulhosa de você aqui, cara. Ó, fico feliz de saber, cara. É muito bacana, cara, ver um programa desse tipo. Cada um assiste de uma forma, e eu assisto durante o trabalho. Nossa, você não tá vendo isso. Tá, não me demita. Tá, mas eu assisto. Olha, é punk, mas não demite ele não. Já passou essa época de demitir punk. Pô, cara, minhas considerações finais são parabéns, cara. Cara, obrigado. Parabéns mesmo pelo programa. Obrigado aí pela participação, cara. Uma honra tê-lo aqui conosco. Espero que a gente possa bater mais papos como esse no futuro. Ah, com certeza, cara. E também queria agradecer ao Juliano Matos, que tá ali escondido. Ele tá tímido, tá com medo de aparecer. Que ele cedeu aqui gentilmente a casa dele pra gente gravar esse episódio aqui em Itaperuna. Então, obrigadão aí, Juliano. Obrigadão, Tiquinho. E é isso aí, galera. Um grande abraço. Agora vocês vão ver minha cachorra negra rindo de mostrar os dentes quando a gente chega em casa. Fiquem vendo. Vem cá, nega. Neguinha. Ai, que linda. Gente, que coisa gostosa. Ai, gente. Olha só, gente, coisa linda. Coisa mais linda do mundo, gente. Coisa mais gostosa que existe.